Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa segunda aula ou palestra, se a gente pode dizer assim, no nosso evento de extensão sobre startups. Vamos conhecer o tema? O nosso segundo tema, né, desse evento. Então, estratégias de marketing e marketing digital para startups. Eu sou a professora Daiane Freire Romagnolo, atuo na instituição, nos cursos de empreendedorismo, no curso de marketing, entre outros cursos que você, inclusive, pode até participar, você estuda para poder participar desse evento. Tá certo? Então, meu nome é Daiane, eu sou formada em administração, tanto a minha graduação quanto o mestrado. A parte de startups é algo que vem despertando muito interesse nos estudantes e também nesses novos empreendedores, pessoas que querem abrir o seu próprio negócio e veem na startup uma forma de decolar nesse mercado. E por que a gente tem que pensar no marketing? O marketing, mesmo quando a gente pensa lá no básico, que é o composto mercadológico, então quando a gente trata do preço, da promoção, do produto, da praça, né, que é como a gente faz a distribuição desse nosso bem, ou até a forma como a gente atende o nosso cliente pelo serviço, se a gente pensa nesse composto mercadológico, a gente está pensando no marketing. E olha que legal, a gente pensa no marketing, mas envolve várias áreas. Para eu pensar no meu preço, eu tenho que saber também da minha parte financeira, da minha parte de compras, eu tenho que pensar no pessoal que vai compor a minha equipe de vendas. Então, o marketing, olhando para esse lado, ele pega todas as áreas da nossa empresa. Essas áreas funcionais que a gente fala que faz um negócio, então, sobreviver e aí passar dia após dia atuando no mercado. O que a gente conhece agora com esse evento de extensão, principalmente, é a questão das startups. Então, a startup, ela vem de uma forma diferente do que a gente conhece no empreendedorismo. Em vez do empreendedor ele ter uma vontade, então ele vai lá, identifica uma oportunidade ou ele tem uma necessidade porque porventura às vezes ele perdeu o emprego e aí ele se aventura no mercado de trabalho, com as startups está muito mais ligado, até como a gente viu no nosso tema 1, com a professora Tatiana, a gente vê que ele está querendo solucionar o problema do próximo. Então, ele está olhando para a dor desse potencial cliente. Ele vê algo que está errado, identifica essa oportunidade e tenta, então, mudar. Então, a gente pensa nessa questão da startup de uma forma muito ampla. Né? A gente pensa assim de início, nossa, mas startup, será que não é algo muito complexo? Como que eu consigo trabalhar isso? Eu conheço mais outras questões de abrir uma pequena empresa, ou então eu não sei muito bem se eu estou preparado para isso. E o legal da startup é que a gente vê muitas histórias de sucesso começando muito pequenininho. Então, a startup, ela tem essa característica, né? A gente viu que ela começa, às vezes, muito pequena, com uma equipe muito reduzida, às vezes com baixo recurso, então ela não tem muitos recursos como dinheiro, pessoal e infraestrutura tão grande para começar, mas ela acaba muitas vezes dando certo, porque você investe em solucionar o problema do outro. E é isso que a gente vai trabalhar nesse tema 2, da forma como a gente vai olhar para as startups, vai olhar para o marketing e entender que todas as áreas funcionais da empresa, elas conseguem se conversar e também atender alguma solução, atender alguma necessidade desse mercado através de uma solução. Então, a gente trabalha com as estratégias. O que é legal pensar em relação à estratégia? Quando você deseja atingir um objetivo, necessariamente você precisa pensar como eu vou atingir esse objetivo. Ou então, que objetivo é esse? E aí você precisa traçar um caminho. E esse caminho, de um modo mais amplo, a gente pode falar que é a nossa estratégia. Qual é a melhor estratégia, o melhor trajeto, né, o melhor caminho para que eu consiga atingir aquele objetivo? Toda empresa, todo negócio, inclusive a startup, quando começa, ela tem uma missão, a razão dela existir. Qual que é a missão? Você pensa em abrir uma startup, qual que é a sua missão? Para qual mercado você vai estar voltado? Qual problema você pretende solucionar? Qual é a dor do seu cliente?
Nesse sentido, você então traça objetivos e traça suas metas. As metas, de uma forma muito simplificada, é transformar em dados quantitativos os nossos objetivos. Então, você quer aumentar a sua empresa, aumentar o seu market share. O que é o seu market share? É a sua participação no mercado. Você pretende fazer isso. De que forma que você vai fazer isso? Você traça a sua estratégia. E qual que é a sua meta para isso? Então eu pretendo atingir 10% daquele segmento no meu market share. É dessa forma que você vai, então, transformando a partir de dados, da parte mais quantitativa, aqueles objetivos que muitas vezes está ou na cabeça do empreendedor, ou, como o nosso foco são as startups, está na cabeça dos nossos clientes. E a gente sabe que isso é um problema que eles precisam, então, resolver, tá? Mas eles conseguem resolver isso sozinho? Não, eles dependem dos novos negócios ou de negócios já existentes que têm essa finalidade de sempre inovar nos seus processos, de melhorar o atendimento aos clientes e cada vez mais sanar as suas dificuldades, as suas necessidades, tá certo? Então, vamos iniciar o nosso tema? Dá uma olhada comigo no slide. A gente parte de uma pergunta. Da mesma forma como alguém que vai abrir um novo negócio parte de uma pergunta, a gente também precisa partir. E a pergunta mais básica que a gente tem que pensar é: que pergunta você quer responder? Muitas vezes a gente se aventura no mercado e não sabe quem que a gente precisa atender, qual é a necessidade, e nesse tema da startup que a gente viu bem, qual é a dor desse cliente, como que a gente consegue atender esse público. Então, que pergunta você quer responder? Você pensa em empreender? Você quer abrir uma startup? Gostou do tema, se interessou, viu que isso bate muito bem com as suas ideias, identificou a dor de alguém, a dor do próximo, viu que isso é generalizado e entende que você pode atuar nesse mercado? Então, pense, qual é a pergunta que você quer responder? E que tipo de resposta você está buscando? Muitas vezes a gente pensa, olha, eu pretendo fazer determinada coisa, mas muitas vezes eu não sei como alcançar isso. Ou muitas vezes eu encontro respostas, mas eu não sei exatamente o tipo correto de resposta que eu estou buscando. E aí, partindo para a questão mais quantitativa ou para a questão mais qualitativa do seu negócio, quais são os dados internos e dados externos que você tem disponíveis? E esses dados, eles respondem ou não respondem a sua pergunta? Então, por que a gente está introduzindo o assunto do tema 2, que são as estratégias de marketing, pensando na questão das perguntas? Porque se a gente pensar, por que a gente tem a questão dos dados? Os dados, eles nos servem para trazer conhecimento. Então, se você sabe muito bem aproveitar dados e informações, você consegue muitas vezes solucionar problemas. Tá? Então, os dados, eles estão lá disponíveis. Se você entra na internet, você tem um monte de dados à sua disposição. Se você olha um cadastro seu de clientes, com o perfil do seu cliente, você tem lá muitos dados à disposição. Da mesma forma, quando você liga a TV e vê um telejornal, que passa lá uma notícia sobre algo que está acontecendo lá no segmento que você atua, você também tem um monte de dados disponíveis. Mas do que adianta eu ter todos esses dados disponíveis se eu não consigo analisar esses dados e, ainda melhor, utilizá-los ao meu favor? Então a gente começa a pensar, nossa, do que adianta mesmo tantos dados se não servem para nada? A gente costuma ver muitos negócios que investem em sistemas de informação, que buscam pessoas que fazem pesquisa de mercado, que elaboram planos de marketing, que tentam fazer plano de negócios e fazem pesquisa com o consumidor. A gente vê inúmeros exemplos disso, mas de fato também são inúmeros os exemplos das empresas que pegam todos esses dados e acabam lá arquivados. Elas não fazem muita coisa com esses dados. Elas acham que esses dados são importantes, mas na verdade, a hora que eles são coletados, o que falta mesmo é a questão da análise.
tá certo? Então, quando a gente pensa em dados, muitas vezes isso nos remete a uma coisa que a gente costuma ouvir, e ainda que você não saiba o que seja, a gente vai aprender agora, que é o Big Data ou Big Data. Tá? Então, a gente pode, tem gente que fala Big Data, Big Data, não importa. O importante é que você saiba o que ele significa. Então, dá uma olhada lá comigo. Desculpe. Então, a gente tem aqui o Big Desafio. E por que eu trouxe esse título do Big Desafio? Para fazer essa correlação que a gente faz com o Big Data, o Big Data. Um grande desafio para as startups está em o que eu quero fazer com esses dados. Então, eu tenho dados à minha disposição, mas de fato, o que eu preciso e o que eu quero fazer com eles? E qual é a pergunta que eu gostaria que esses dados me respondessem? Então, se eu tenho dados à disposição, eu preciso utilizá-los em favor da minha empresa. Então, eles precisam responder algo que eu estou buscando, porque senão o fato de eu buscar esses dados só faz eu gastar recursos, ou seja, meu tempo e meu dinheiro. Tá? Então, o que acontece? Quando eu penso em dados, o que a gente costuma muito ver quando a gente aprende sobre empresas, novos negócios, fazer um plano de negócios, vou abrir uma empresa, ou vou abrir a minha startup, a gente pensa, o que eu preciso? Você vai lá e faz uma análise SWOT. A análise SWOT é aquela análise que a gente vê o ambiente externo e o ambiente interno. Olhando para o ambiente externo, eu tento identificar as oportunidades do meu mercado. Ou então, as ameaças. Será que eu vou ter muitos concorrentes nesse segmento que eu atuo? Enfim, isso aí pode ser uma ameaça. Só que eu também preciso olhar para dentro da minha empresa. Então, pensando na minha startup, quais são os pontos fortes que eu tenho? E quais são os pontos fracos? Para eu me sair melhor em relação às ameaças, eu preciso melhorar os meus pontos fracos, para que eu não seja abatido de primeira. Ou então, para que eu resista cada vez mais e que a minha empresa, então, seja duradoura. E aí eu estou pensando em análise do ambiente externo e análise do ambiente interno. De qualquer forma, não adianta fazer uma análise se eu não sei o que eu vou fazer com esses dados. E aí que entra a questão da startup. Se a gente tem uma startup que visa solucionar a dor do outro, significa que você vai ter dados sobre a dor do outro, que você vai entender o que as pessoas estão precisando. E a sua startup, ela vem para solucionar isso. E você soluciona isso olhando esses dados, por exemplo, e sabendo aproveitá-los. E aí o big desafio que está em por que você vai ter esses dados, sendo que você às vezes não sabe o que vai responder. Então as startups, elas sabem que elas precisam responder algo, mas muitas vezes elas não sabem atuar de forma que esses dados lhes sirvam de uma forma muito boa, né? Que seja muito satisfatória. Então, vamos lá entender o Big Data. A ideia do Big Data procura transformar tudo que as empresas coletam no dia a dia dos seus clientes em forma, seja de dados ou informações, transformar tudo isso em oportunidades que sejam valiosas para o negócio. Então, antes a gente tinha um pensamento de que o Big Data, ele era uma grande base de dados que está na internet, no qual a gente consegue ir lá e pegar dados que estão disponíveis. Então eu preciso de dados do setor que eu atuo, eu preciso de dados sobre exportação. Então eu vou lá, tenho a internet e capto tudo isso. Um conceito que vem sido também trabalhado é um conceito de pensar no Big Data como tudo que está à disposição da nossa organização. Então, numa startup, eu tenho lá dados de clientes, eu tenho dados do segmento. Às vezes a minha startup, ela começou lá, mas eu estou vendo que eu estou passando por dificuldades. Vamos olhar esses dados. O que eu tenho lá à disposição que me auxilia? Inclusive, todos os testes que você faz, a gente viu no tema 1, né? Você faz o teste, ele não dá certo. A gente tem um termo que fala que é pivotar, então você vai lá e pivota e faz de novo e vai testando. Tudo isso que você viu que não deu certo, ele não deu certo por algum motivo e isso te fez mudar. Esses dados de coisas que não deram certo, eles também
coisas que não deram certo, né, eles também são importantes para que você olhe e veja, olha, quando eu fiz isso, isso não deu certo, então isso me ajuda a ter uma experiência para as próximas coisas, tá? Então, a gente costuma entender agora que o Big Data, ele também eu posso considerar como coisas que estão acontecendo lá na minha empresa. Então, eu tenho o perfil do meu cliente, eu tenho cadastros, eu tenho algumas análises que eu fiz e a gente vai ver várias dessas análises no nosso tema 2 e você vai entender como tudo isso acaba vindo dessa questão de dados, de banco de dados e como isso pode ficar sendo a favor da sua startup. Continua comigo lá no slide. Então, a gente tem aqui mais 2 itens. Primeiro é o Big Data Analytics, ou seja, a análise desse banco de dados, desse grande banco de dados. Quando a gente pensa no Big Data Analytics, a gente tem que pensar que não basta eu ter o meu Big Data disponível, ou seja, todos aqueles dados disponíveis. Eu preciso, de certa forma, saber como analisar. Então, o Big Data Analytics, e aí a gente tem diversas ferramentas, se procurar por isso na internet a gente encontra várias ferramentas, inclusive do próprio Google, para poder entender o Big Data, ele vem para fazer essa análise, ou seja, essas análises estratégicas, né, em cima dessas informações, para poder gerar o valor para o meu negócio. A gente não busca, então, para transformar em oportunidades valiosas para o meu negócio? Então, ainda que eu tenha um banco de dados à minha disposição, eu preciso fazer a sua análise. E aí que entra como eu vou analisar. Lembra que aqui, até como está o nosso título, eu tenho dados e informações, mas eu tenho que fazer a análise. Eu preciso completar esse ciclo para que ele seja, de fato, um ciclo virtuoso, ou seja, um ciclo bom para o meu negócio. E aí uma área dentro do marketing que tem sido muito utilizado pelas empresas, as empresas que de fato entendem como são importantes esses dados para o negócio, é a nossa área de marketing orientada para os dados, ou seja, marketing em dados, que também é conhecida como Data Driven Marketing. Ok? Então, essa área ela é muito comum em algumas empresas que entendem que eu preciso fazer o uso desses dados e aí eu faço a análise deles e eles me auxiliam na tomada de decisão. Tomada de decisão é algo que sempre vem atrelado a qualquer negócio. Se você tem uma startup e você quer que ela tenha sucesso, o que é muito óbvio de toda pessoa que começa um negócio, você precisa ver o que eu consigo fazer com esses dados para que daí eu faça uma boa análise e tome a minha decisão. O dado ele precisa estar lá para que eu tome decisão, para que ele me auxilie nessa estratégia da organização. Lembra que o nosso assunto nesse tema é a estratégia. Então, eu preciso tomar uma decisão que seja a mais acertada possível. Por isso que muitas empresas traçam cenários, utilizam esses dados para ver o que poderia acontecer se algo, qual caminho eles seguissem na empresa. Então, a gente traça cenários otimistas, cenários mais pessimistas e cenários neutros. Tudo isso influencia para que a gente veja o futuro da nossa empresa. Mas, professora, eu não estou entendendo muito bem a questão dos dados para uma startup, por exemplo. Então, vamos pensar o seguinte, hoje o seu cliente, ele mudou, ele é um cliente diferente do que a gente tinha há algumas décadas, né, aí no século XX, início do século XX até meados do século XX. Esse consumidor, esse cliente da sua empresa, ele tinha um hábito diferente, ele esperava que as informações chegassem para ele e aí ele se interessava e ia lá e comprava um produto. Primeiro que a gente não tinha internet para esse auxílio. Segundo, que as empresas elas se importavam simplesmente com o próprio produto. Então, elas achavam que o atributo daquele produto era suficiente para captar esse cliente.
Com o passar do tempo, com as novas tecnologias, o que as empresas perceberam? Olha, o meu cliente ele está dando mais atenção agora para esses produtos. Eu preciso ter uma atenção para esse cliente, porque tem empresas já pensando nisso, ele está tendo novas tecnologias, surgiu aí o computador pessoal, então ele vê que o mundo está mudando, que ele tem acesso a mais informações, então eu tenho que olhar para esse cliente. Depois disso, as empresas perceberam que não bastava mais só pensar no que o cliente queria, e sim no que eles sentem ao usar os produtos. E aí que a gente passa para a questão da experiência do usuário, que é algo que a gente vai trabalhar ao longo desse tema também, e principalmente mais ao final, porque é ele que vai fechar todo o nosso assunto. Tá? Então, as empresas percebendo isso, o que elas entendem? Que o consumidor agora ele tem um novo poder. Não são mais as empresas, muitas vezes, que vão para esse consumidor. É esse consumidor que muitas vezes escolhe a empresa. Então ele se guia por dados, por mensagens de outras pessoas sobre essa empresa, sua reputação, a marca, o que a empresa faz relacionada à responsabilidade social. Então tudo isso influencia. Então essas empresas que querem utilizar esses dados a seu favor, o que elas fazem, por exemplo? Elas podem olhar para a interação desses novos consumidores, desses consumidores em potencial lá nas redes sociais. Então a gente olha nas plataformas de redes sociais online, como Twitter, Facebook, Instagram. Todas essas redes, essas plataformas, elas podem nos dizer coisas muito significativas sobre os nossos usuários. E as empresas que conseguem alinhar essas informações com o seu negócio, como é o caso da startup, que elas têm muita interação com essa parte da internet, elas saem ganhando. Tá? Então, uma empresa que consegue pensar num modelo de negócio, então numa startup, como a gente vai ver nesse evento de extensão, que olha para o agronegócio, e aí, ela olha para esse agronegócio e entende que um aplicativo que faz a previsão do tempo consegue auxiliar esse produto que ela está desenvolvendo para solucionar a dor de um cliente, ela entende que isso é bom e ela sabe usá-lo a seu favor. É isso que a gente precisa pensar, tá? Então, a gente tem que ver o que a gente tem à disposição e a forma que a gente vai utilizar, ok? Então, continue comigo. O que a gente tem aqui agora? A gente tem duas figuras. E essas duas figuras, elas são importantes porque eu tenho duas palavras que a gente muitas vezes não escuta falar, mas que a gente sabe muito bem o que é, só de estar lá nas redes sociais e muitas vezes até no nosso mundo offline, né, o nosso mundo físico. Então a gente tem o inbound marketing e o outbound marketing. O que a gente tem que pensar com essas duas palavras? Quando a gente pensa que o marketing ele tem várias estratégias para chegar ao nosso cliente, ele tem que pensar também que a gente tem vários profissionais estudando esse público consumidor e a forma como a gente vai atingi-los. Tá? Então, quando eu penso no inbound marketing, eu tenho que pensar o seguinte: nessa forma de estratégia, a gente tem até um imã aqui que representa muito bem. Eu tenho os profissionais de marketing, ou as startups, ou pessoas que simplesmente estão sabendo olhar para esse público consumidor. Então, não necessariamente eu preciso ser só do marketing para conseguir fazer isso. Desde que você estude e tenha conhecimento, isso é muito possível. Então, eu tenho aqui profissionais envolvidos que, na estratégia de inbound, eles estão atraindo as pessoas para eles, tá? Então eu tenho aqui as pessoas e elas estão sendo atraídas por essa estratégia de inbound marketing. Em vez dessas empresas, dessas startups irem atrás das pessoas, eles acabam atraindo essas pessoas para si. Professora, de que forma que as empresas fazem isso? Elas fazem isso através de uma coisa que a gente conhece como marketing de conteúdo. Tá? Então, o marketing de conteúdo é aquele marketing especializado em gerar conteúdo, mas que seja um conteúdo relevante para colocar na internet, por exemplo, para chamar a atenção desse público consumidor. Tá? Então, o que as empresas acabam olhando para esse inbound marketing tentando fazer? Elas olham para ele e falam: olha,
que conteúdo relevante eu consigo gerar para atrair pessoas para minha empresa. Se a gente pensa no mundo online, a gente chama isso de leads, tá? Então, L-E-A-D-S, leads. Leads são basicamente aqueles visitantes que entram na sua plataforma de rede social ou no seu site e aí faz algumas interações e transforma isso se transforma para de fato um lead, que é aquele cadastro. Então, visitantes que viram de fato cadastro. Isso não quer dizer que para a empresa esse cadastro efetivamente vire um cliente, mas já é um começo, principalmente para empresas que querem atingir aí um grande número de pessoas, conseguir essa visibilidade. Então, as empresas trabalham com o inbound marketing. Em contrapartida, a gente viu lá, dá uma olhada comigo no slide, que a gente tem o outbound marketing. E qual que é a diferença entre esses dois conceitos? O outbound marketing, ele, ao contrário do que trabalha o inbound marketing, ele corresponde àqueles programas que são mais dirigidos e mais personalizados para um público consumidor. Tá? Então, a gente tem aqui um conceito mais antigo que a gente conhece como marketing de contas, que é aquele marketing que você de fato tem o e-mail do cliente, tem o cadastro daquele cliente para que você mantenha um relacionamento com ele. O que é muito utilizado no mercado B2B, que é o de empresa para empresa, business to business. Tá? E aí as empresas também que vendem diretamente para consumidores finais, elas têm utilizado. Porque com isso eu consigo ter melhores relacionamentos com os meus clientes. Então, ao passo que eu consigo olhar para o meu inbound marketing e tentar atingir um maior número de clientes e coloco um marketing de conteúdo em ação, coloco conteúdos disponíveis, eu também tenho o meu outbound marketing, que vai olhar para esses clientes e pensar, olha, como que eu consigo manter esses clientes na minha empresa? É muito que a gente lembra de fidelização de clientes, de pós-venda, tudo isso para fazer esse cliente se manter, ter interesse na sua empresa. Então, pense em uma empresa que vai lá, lança um bom conteúdo, ela vai e coloca lá no Facebook dela, chamando a atenção desse cliente para que ele leia aquele conteúdo. E muitas vezes o conteúdo não está relacionado àquele produto diretamente, mas ela faz isso para chamar a atenção desse consumidor, para olhar para ela, e aí com isso ela acaba oferecendo os seus produtos de uma maneira mais demorada, mas ela acaba captando esses leads, que são esses visitantes que viram cadastros. Só que depois que ela consegue, ela capta esse lead, ela precisa melhorar esse relacionamento. E aí que entra o marketing outbound, que é aquele marketing que vai de fato tentar esse relacionamento com o cliente. Tá bom? Ele olha para esse cliente e fala, olha, eu quero manter você perto. Então ele vai fazer ações para manter esse relacionamento. Entra aí a questão de quando você faz reuniões com determinado segmento de clientes, quando você faz conferências, quando você aproxima mais fazendo um e-mail marketing, que você manda e-mail direcionado para aquele perfil de consumidor. Enfim, de fato você sabe com quem você está falando e aí você sabe como chegar até ele e tentar fidelizar ou até fazê-lo tornar-se o seu cliente. Né? Muitas vezes você só tenta chegar, mas ele não vira um cliente de fato. E aí o outbound, ele acaba fazendo isso. Veja lá no slide de novo. Perceba que ali a gente tem uma balança. O ideal e recomendado é que você não use só o inbound ou o outbound. O interessante é que você equilibre os dois. Então, você consegue captar clientes e, ao mesmo tempo, atendê-los bem, conhecê-los e mantê-los. Tá certo? Então, antes da gente fazer uma pausa, eu quero que você olhe esse slide comigo. Então, o que é o growth hacking ou growth hacking? Você sabe o que é? Então, analise essa imagem. A gente tem aqui uma seta, né? E essas duas palavras, growth hacking. Pesquise isso no Google, dê uma olhada lá no Google Tradutor, pergunte ao Google, né? Como a gente viu no tema 1, e veja o que é esse growth hacking.
Você sabe o que é isso? Lembra de hacking? Será que lembra alguma coisa que eu conheço como hacker? Dê uma olhada nisso e já a gente volta para comentar. Reflita. Pensou no que é o Growth Hacking? A gente viu a imagem e o Growth Hacking, ele fala então ele olha, a gente vê uma seta para cima, dá uma olhada lá na imagem comigo. A gente tem essa seta para cima e essas duas palavras. Se você consultou aí no seu computador, no seu smartphone, você identificou que muitas páginas trazem o hacking, né, o Growth Hacking relacionado ao hacker. Que a gente antigamente pensava muito que o hacker é aquele que age de uma forma muito mais, né, a que a gente costuma dizer mais na bandidagem, algo tentando roubar informações na internet, algo mais perigoso. Mas, nesse caso, não é isso que ele está querendo dizer. O Growth Hacking é uma tática muito utilizada principalmente por startups, em que elas vão lá e tentam aumentar cada vez mais, alçar novos voos, que é o que a gente viu sobre escalabilidade. Essa escalabilidade, ela traz pra gente o quê? Olha, eu vou tentar o máximo de coisas que eu conseguir para ver o que de fato dá certo para o meu negócio. E aí a gente usa o Growth Hacking para isso. Eu tento várias coisas, é ali que eu testo várias hipóteses. Eu penso em algo que pode dar certo e coloco aquilo em prática. Vejo se aquilo dá certo. Se aquilo não deu certo, eu testo outra coisa. Lembrando sempre de arquivar aquilo para que quando você precise, você vai lá, resgata tudo aquilo e tenta ver aonde você errou e aonde você acertou. Tá? Então, o Growth Hacking é algo muito utilizado para isso. Continuando, dá uma olhada comigo lá no próximo slide. Growth Hacking leva ao crescimento da startup, que é o que a gente acabou de falar, a escalabilidade. É muito comum as startups, e a gente sabe que é comum praticamente a todas elas, que elas tenham baixos recursos. Então, são as pessoas lá que às vezes não têm muita grana, mas identificaram a dor do cliente e querem proporcionar as soluções. Só que elas precisam, então, aumentar cada vez mais essa escalabilidade. E elas fazem isso de uma forma não muito convencional, que é essa de Growth Hacking, onde você testa, levanta a hipótese e testa. Basicamente, a gente tem que pensar o seguinte, que eu consigo fazer a minha startup crescer a partir de uma metodologia dentro do Growth Hacking, que é o seguinte: eu foco nos meus clientes, eu alcanço os meus clientes, eu mantenho os meus clientes. O que a gente consegue lembrar dos dois conceitos anteriores? Quando eu foco os meus clientes, que é para tentar solucionar a dor deles a partir da minha startup, e eu alcanço esses meus clientes, ou seja, eu chamo muitas vezes a atenção deles através de uma técnica, de uma estratégia de inbound, ou
eu também consigo fazer isso através do outbound, mas o outbound, ele vem mais para manter esses meus clientes. Então, o Growth Hacking, ele vem nesse passo, ele foca os clientes, você alcança esses clientes e mantém eles na sua empresa, na sua startup. De que forma que você faz isso? Encantando os seus clientes, e a gente só vai conseguir isso quando a gente pensa na experiência do nosso consumidor, que a gente vai trabalhar ainda nesse tema. Depois, você acaba criando coisas, um ambiente, uma experiência que acaba motivando esses clientes a voltar a comprar na sua startup, comprar o seu produto e depois comprar mais. Então, ele volta e compra mais, ele volta e compra mais, ele fala para outras pessoas. Então, o Growth Hacking é isso. O que é importante que você saiba é que ele envolve equipes multifuncionais. Então, não é porque você tem a ideia de criar uma startup que você lê um pouco sobre isso e você já cria. Não, assim como o empreendedor de um negócio que a gente já conhece, um negócio comum, ele precisa conversar com várias pessoas, ele precisa buscar informações relevantes. E a interação entre as equipes, que é um princípio do marketing, que é aquele marketing voltado ao valor, ou seja, de proporcionar valor para o meu cliente, é isso, de que seja multifuncional, onde eu integre as equipes. Ainda que você tenha uma equipe pequena, é bom que você tenha experiência de uma outra área, que você tenha o conhecimento de outras áreas para que você consiga fazer isso de uma forma integrada. E o Growth Hacking, como a gente vai relembrar, é o processo então de ter uma hipótese e testar, ter outra hipótese e testar. E aí a gente vai ver aquilo que vai dando certo e vai colocando isso na nossa startup para manter, encantar e motivar cada vez mais o nosso cliente. E aqui eu tenho um T. Por que eu tenho esse T? É importante que, como a gente fala da multifunção, então várias pessoas que entendem de vários assuntos, é importante que você tenha esse formato de T, que você conheça várias coisas, mas que de fato você foque naquela que melhor te traz resultados, ok? Então é por isso que a gente vai lá, testa, tem a hipótese, testa, para que enfim a gente encontre aquilo que é melhor para a nossa empresa. Tá? Então, veja a questão desse Growth Hacking para ver aquilo que é melhor para você. Lembre-se, da mesma forma que aquilo que é bom para você não serve para o seu cliente, da mesma forma, aquilo que é bom para o seu concorrente ou para alguém que você conhece que tem uma startup, nem sempre vai ser bom para você. Tá? Então, a gente tem que pensar, eu conheço o meu cliente, eu sei trabalhar com esses dados? Aonde está o meu cliente? O que eu consigo fazer para alcançar esse cliente e depois mantê-lo na minha startup? Mantê-lo cliente, mantê-lo feliz. É isso, tudo isso que a gente tem trabalhado até agora nos auxilia para a gente entender os assuntos que vêm a seguir. Então, dá uma olhada no próximo slide. A gente tem aqui o slide, né, que ele vai falar, que ele vai chamar um vídeo. E aí eu estou te perguntando, quanto custa o seu cliente? Nossa, mas o meu cliente me custa? Eu achei que o meu cliente só me trouxesse retorno, só me trouxesse lucro. E é algo que as empresas muitas vezes não pensam, que as startups elas vêm aí para tentar mudar mais esse conceito. O cliente, ele custa. Atingir esse cliente custa muito. Manter esse cliente custa muito mais. Então, assista agora ao vídeo. Ele é rapidinho, tem menos de 2 minutos, mas para a gente introduzir o próximo assunto que tem tudo a ver com o que a gente falou até agora. Fala galera, tudo bem? Por aqui é o Sullivan, eu sou acelerador na ACE. Nós vamos falar sobre LTV, Lifetime Value, ou também conhecido como CLV ou CLTV. Todos são a mesma coisa. Lifetime Value é o quanto de dinheiro um cliente deixa na sua plataforma, no seu negócio, no seu SaaS, no seu business. Então, por exemplo, se o teu produto é R$10 mensais e eu passo 1 ano pagando esse produto e depois
eu literalmente saio da tua plataforma, cancelo. Então esse é o Lifetime Value, é durante um ano, eu coloquei R$10 mês a mês, então no total eu vou ter, por exemplo, R$120. E por que ele é importante? Porque ele diz respeito à lucratividade e até o quanto você vai investir em marketing. Já ouviu falar em custo de aquisição de usuário? Você vai lá no Facebook, vai lá no Google AdWords, coloca investimento em marketing e aí você percebe que você está investindo, de repente, R$2 para ganhar cada usuário. E não é interessante você saber o Lifetime Value, o quanto esse cara vai render para você financeiramente, isso inclusive vai direcionar a tua estratégia de marketing. E o que é importante no LTV? O LTV, você precisa recuperá-lo em menos de 12 meses. Isso é um benchmark interessante de mercado. E um outro ponto é que teu LTV precisa ser, no mínimo, 3 vezes o valor do seu custo de aquisição do usuário. É muito importante ficar atento nisso. E de olho na taxa de cancelamento. O conhecido churn, ele pode ser um vilão no teu LTV. E existem formas complicadas e simples de calculá-lo. Então depende do teu negócio. Uma forma muito simples é sobre a taxa de cancelamento, o churn. Mas existem formas muito mais complexas, como a média do ticket do teu produto vezes a margem bruta dividido pelo churn. Então depende de cada negócio, mas se você tiver mais interesse, é só seguir aqui na descrição do vídeo os nossos posts do nosso blog. Convido você a curtir o nosso canal, seguir as nossas redes sociais, porque tem muita dica interessante para você. Te vejo em um próximo vídeo. Bom, como a gente viu nesse vídeo, ele traz 2 conceitos fundamentais, que embora sejam diferentes, eles têm tudo a ver um com o outro. Por quê? Porque ele fala do nosso cliente, tá certo? Então, o nosso cliente, ele, da mesma forma que ele traz rentabilidade para a nossa empresa, porque ele compra os nossos produtos, os nossos serviços, ele também custa. Por quê? Porque para você fazer uma propaganda do seu produto, para que você trabalhe melhores preços, melhores promoções, ou para que você consiga atender de uma forma mais rápida esse cliente, você precisa então gastar com isso. Tá? É o que a gente chama muitas vezes nas métricas de marketing, que é o nosso ROMI, que é aquele retorno sobre o investimento que você faz especificamente na área de marketing, que é aquela área onde você visa então atrair o seu público-alvo. Então, dá uma olhada comigo no slide que a gente vai ver esses 2 conceitos. Então, a gente tem o primeiro conceito, que é o custo de aquisição do nosso cliente, e o outro conceito que está falando sobre o nosso valor, a nossa vida do cliente, né? Então, aquele valor do tempo de vida do nosso cliente. Por quê? Porque assim como o produto na nossa empresa, que tem lá o seu ciclo de vida, que muitas vezes ele dura por muito tempo na nossa empresa e muitas vezes não, o cliente trabalha da mesma forma. Ele pode entrar na sua empresa hoje e continuar sendo um cliente seu, dependendo se você tem uma estratégia boa que supere a estratégia do seu concorrente. E muitas vezes isso pode também não acontecer, e aí você perde o seu cliente. Você acaba tendo essas taxas de cancelamento. Se a gente olhar para o nosso ambiente digital, a gente acaba tendo clientes que entram na nossa plataforma, que viram nossos seguidores, por exemplo, nas redes sociais, mas eles nem sempre são clientes de fato. Ou eles compram e nunca mais compram. E aí as empresas precisam criar essas estratégias. Então, quando a gente pensa no valor do tempo de vida do cliente, a gente pode trabalhar como ele sendo uma métrica de marketing, tá? E quando eu falo em marketing, não é porque eu preciso ser formado em marketing. Eu preciso que você tenha interesse nessa área para que você faça a sua startup dar certo. Tá? Então, ainda que você seja da área da saúde, mas você sabe que o seu cliente, muitas vezes é o que a gente fala do cliente ser o maior patrimônio. E aí, você precisa entender dessa área do marketing para atender o seu cliente, para saber como chega nesse cliente, né? Para que você gere boas experiências para ele. Então, a gente pode tratar esse valor do tempo de vida do cliente como uma métrica de marketing e vendas, porque é aquela que está mais próxima do cliente, né? A parte de vendas, onde você tem um contato direto com o seu cliente. E essa métrica, ela vai estimar a potencial receita e lucro futuros que podem ser gerados por esse cliente, tá? Então,
ela é uma das melhores, das mais importantes métricas para esse planejamento que a gente fala, né, o nosso planejamento estratégico das empresas, das startups, porque ele acaba sendo esse índice que vai ser definido a partir de outros indicadores. A gente viu no vídeo que ele fala lá que tem indicadores mais simples e indicadores mais complexos. Então, por exemplo, você pode se guiar pelo número de vezes, né? Então, aqui, o número de vezes que o investimento se repetiu durante aquele período analisado. Então, você resolveu investir tanto para poder chegar a um cliente e aí você vê quantas vezes esse relacionamento ocorreu. Então, quantas vezes esse cliente voltou para a sua empresa. E aí você consegue fazer essa divisão, essa relação entre a longevidade daquele relacionamento com o cliente com a sua empresa. Tá? Então, você costuma olhar isso e ver o quanto esse cliente está trazendo de benefícios perto de tudo que eu invisto para, né, fazer a aquisição desse cliente. A aquisição do cliente, então o custo de aquisição do cliente, eu tenho que pensar que é o desempenho do meu negócio em termos financeiros. Tá? Então, eu gasto lá com o marketing para poder atrair esse meu cliente, para que ele seja um cliente da minha startup, para que ele traga lucros para ela. A gente vê que o custo de aquisição do cliente ele tem que ser pelo menos 3 vezes menor do que o custo que você vai ter lá, a receita que você vai ter com o seu cliente comprando na sua empresa. Tá? Então, o custo ele tem que ser cada vez menor. Uma forma que a gente pode calcular o custo de aquisição do cliente, que é o nosso CAC, é da seguinte forma. Você tem lá a somatória, então esse Ezinho aqui é a somatória de todos os investimentos que você fez, dividido pelo número que você tem de clientes conquistados. Tá? Então, você determina um período, o quanto você investiu naquele período e o quanto de clientes conquistados que você tem naquele período. E isso, vamos pensar que você investiu 5.000 e você teve 10 clientes conquistados naquele período. Isso vai te dar um total de 500. Então, cada cliente teve um custo de aquisição para você de R$500. E aí, será que ele rendeu para você naquele período pelo menos R$1.500, que tem que ter aqui no mínimo 3 vezes o valor do custo de aquisição? É essa análise que você precisa fazer para entender se o seu cliente muitas vezes está custando mais para você do que ele está rendendo. Tá? Então, a gente tem que ter essa atenção para que a gente veja de fato se tudo que a gente está fazendo, que a gente está gastando e investindo é suficiente ou se precisa ser remodelado. Porque senão muitas vezes a gente gasta e gasta dinheiro e não vê o resultado disso. E aí o que a gente lembra do que a gente viu lá no início do nosso tema, que é quando a gente faz o investimento, quando a gente faz uma busca de informações, enfim, qualquer ação que a gente faz, mas que ela precisa ser completada. Se eu faço um investimento, eu preciso monitorar, eu preciso fazer a mensuração para saber se aquilo de fato está rendendo o que eu esperava, para ver se eu atingi as minhas metas e os meus objetivos, tá certo? Então, para entender mais desse assunto, dê uma olhada comigo no próximo slide. Então, eu faço investimento. Eu sei que eu tenho custo para adquirir esse cliente e eu sei que eu tenho um valor desse cliente na contrapartida. Então, é aquele valor do tempo de vida dele da minha empresa. Quanto mais eu consigo mantê-lo comprando na minha empresa, melhor é, porque ele está compensando cada vez mais o meu investimento. E aí, se você já tem uma startup ou até uma empresa, né, um modelo de negócios comum que a gente já conhece, como que está o retorno do meu investimento? Caso você não tenha, se pergunte isso sempre. Qualquer investimento que você faz, ele precisa te dar um retorno. Porque senão não compensa o risco de você abrir uma empresa. Às vezes sai mais em conta você deixar lá o dinheiro rendendo, por exemplo, numa poupança, que a gente sabe que é um rendimento muito baixo, mas tem gente que entra num negócio, abre uma startup para receber muito menos do que renderia uma poupança, e aí não compensa o risco,
não vale o seu investimento. Então, como que está o retorno do meu investimento? É possível identificar os pontos fracos da minha estratégia em marketing digital? E aí que eu penso na questão da taxa de conversão, que é algo que a gente já tem falado desde o início, mas a gente precisa prestar atenção. Por quê? Porque quando eu faço um investimento, eu estou investindo dinheiro e também tempo. São recursos preciosos da minha startup. E aí, qual que é o retorno disso? Quais são os pontos fracos, por exemplo, quando eu tento aumentar minha taxa de conversão, quando eu faço um site, um website para minha empresa, quando eu invisto em marketing nas minhas plataformas de redes sociais? Lembre-se que muita gente pode acessar seu site, eles são visitantes, mas quantos desses visitantes se convertem em leads? Que são os leads, né? Quando eu efetivamente transformo visitantes em efetivos cadastros, né? Então, a minha taxa de conversão, ela vem muito do que a gente conhece da questão do funil de vendas. Então, dá uma olhada no próximo slide. A gente tem aqui um funil de vendas, tá? O funil de vendas, para ficar mais fácil, ele é um processo. Então, ele começa aqui dessa entrada maior, a entrada onde a gente, num funil normal, onde a gente vai passar um líquido, a gente começa por ali e aí ele vai afunilando. Da mesma forma é esse processo quando eu penso na questão da minha taxa de conversão. Quantos acessantes, quantas visitas eu tive em algo que eu investi lá para chamar a atenção desse cliente e o que de fato se tornou um lead, se tornou um cadastro, depois ele se tornou um cliente e aí ele se manteve comprando na minha organização, tá? Então, o que eu tenho que pensar com esse funil de vendas? A primeira parte dele é a questão de atração. Lembra do inbound marketing? É aqui que eu atraio os meus clientes. Eu vou atrair visitantes para o meu ambiente digital. E a gente sabe que não dá mais para trabalhar muitas vezes não dá para trabalhar as nossas estratégias offline sem a ajuda das estratégias online, tá? Então, as pessoas buscam as informações, muitas vezes o primeiro lugar é ali na internet, tá? Então, ou às vezes é no boca a boca, mas é de alguém que viu algo na internet e ela passa essa informação. Então, a gente precisa, da mesma forma, alinhar inbound e outbound, então equilibrar essas duas estratégias, a gente também precisa equilibrar o ambiente online e o ambiente offline. Pensar nesses dois lados para ter um bom marketing ou resultados satisfatórios para a sua startup, enfim. Então, a parte de atração de visitantes. Como que eu atraio visitas? Como que eu faço o meu marketing inbound? Eu posso fazer campanhas, eu posso sugerir e-books, né, que são aqueles livros eletrônicos. Eu posso webinar, então o hábito de colocar conteúdo no meu website, de divulgar o meu website. Vídeos, que é uma das formas mais utilizadas hoje de vídeos que contam histórias, vídeos objetivos. Vídeos muito sintéticos, mas que trazem uma informação muito importante, que a gente conhece também que as empresas, para fazer divulgação para outras empresas, chamam isso de pitch, P-I-T-C-H, tá? Então, um pitch bem feito, quando você faz um vídeo muito conciso, que tem as informações essenciais do seu negócio, isso é muito importante, ele ajuda a atrair essas visitas. E a questão do blog também. Depois disso, eu passo por uma fase das minhas vendas que é a fase de conversão. É aqui onde eu faço o meu visitante se tornar um lead, onde eu faço ele se cadastrar, eu converto, então eu transformo isso em uma possível oportunidade para o meu negócio, tá certo? E aí, como que eu posso fazer isso? A gente tem lá, quando você entra numa plataforma de rede social, às vezes tem um formulário, às vezes tem uma landing page. O que é isso? Quando você clica e ele te manda para uma outra página. Às vezes tem como fazer um chat online para você tirar dúvidas, muitas vezes um telefone, que tem gente que ainda prefere falar por telefone para ter essa maior aproximação. Enfim, é aqui que você vê que a sua estratégia deu resultado, você transformou a sua visita em leads, você teve uma boa taxa de conversão.
Mas e aí? Como que você vai fechar esse processo? Como você vai efetivamente fazer os seus visitantes se tornarem cadastros, ou seja, leads, e depois se tornarem clientes? E aí que você entra, você vai ter o e-mail deles, você vai poder fazer as suas notícias, então você manda seu e-mail marketing para chamar a atenção, para entender esse cliente, faz reuniões, faz aqueles eventos, conferências, tudo para mostrar que você entende desse público, desse público-alvo e que você sabe as necessidades, a dor deles. E por fim, é a questão da fidelização, para de fato manter eles atuando na sua empresa. Que aí entra a questão de programa de fidelidade, os eventos da área, os eventos específicos do seu negócio, a contínua divulgação, o e-mail marketing ainda é uma das estratégias mais utilizadas para se personalizar então e atingir esse cliente, tá? Então tudo isso é importante para que você pense. Mas uma coisa que a gente acaba pensando também é o seguinte, tá, eu faço tudo isso, eu tento investir, eu vejo se está dando resultado, e aí? Eu só consigo saber se de fato aquele investimento está valendo a pena, se eu estou transformando visitas, por exemplo, em leads e efetivos clientes, se eu faço essa análise. Então, a importância da análise que a gente viu, de ter uma informação e saber o que eu vou fazer com ela. E aí eu identifico que nesse processo ocorrem alguns problemas. E isso é chamado de atrito. Dê uma olhada comigo lá no slide. Por que eu não estou vendendo como eu esperava? Por que eu não estou tendo conversões? Ou seja, por que as minhas visitas não estão se tornando leads? A resposta para todas essas perguntas pode estar no que a gente chama de atrito. E a gente conhece isso também, assim como a taxa de conversão, como a taxa de atrito. Tá? Então, a taxa de atrito, ela vai mostrar para a gente que algo está errado. Então, eu posso pensar no atrito como um termo utilizado por aqueles otimizadores de conversão, ou seja, aquilo que possibilita que visitantes se tornem leads, se tornem cadastros na sua plataforma, para descrever aqueles declínios que ocorrem nas vendas e nas conversões. Então, eu posso dizer que é qualquer coisa que acaba entrando no caminho das minhas conversões. Algo que eu pensei que fosse dar certo, e aí eu fiz o teste, tive uma hipótese do que poderia melhorar, coloquei lá em prática e vi que aquilo deu errado. Algo entrou no caminho, houve um atrito, algo que precisa ser resolvido. E você só consegue fazer isso se você buscou analisar, se você entendeu o porquê daquilo. Tá? Então isso vai te dar a possibilidade de melhorar, de inovar, de atualizar processos. Então, algo evitou que o meu cliente, o meu visitante, na verdade, se tornasse um lead. E aí, o que eu faço? Dá uma olhada lá comigo no próximo slide. Como que eu posso reduzir o atrito? É importante, então, que as empresas, as startups, que é o nosso tema principal, elas se preparem. Então, o primeiro passo é comece já com um site que é otimizado, tá? Comece com um site que ele minimamente apresente algo que atenda a uma pessoa que vai lá, um usuário que vai entrar no seu site e procurar informações, tá? Então esse é o primeiro passo. Eu já tenho que colocar uma ferramenta, um site que seja funcional, que seja acessível, que seja acessível, né? Que seja intuitivo, então da pessoa saber que se ela for ali, provavelmente vai remeter ela para determinada página, para determinado menu. Tem que ser algo que seja fluido, né? Então, ele precisa ser persuasivo para fazer essa pessoa de fato querer comprar algo, para ela se interessar pelo seu produto, para que ela se interesse em fazer um cadastro, para que de fato ela, além de visitar, que ela se torne um lead. Então, primeira coisa é ter um site otimizado. O segundo é o que a gente chama de split test, ou seja, você deve agir com dados e não com palpites.
Lembra dos dados? Ter dados para que eu saiba fazer a análise. Então, vamos utilizar os dados, as informações relevantes ao nosso favor. Terceiro passo, na verdade, para eu reduzir o atrito. Mude. Execute a variação vencedora baseada em dados. Lembra do nosso Growth Hacking, onde eu testo várias coisas e aquilo que vai dando certo eu vou utilizando? Então, execute aquela variação que venceu no seu teste baseada em dados, ou seja, não em palpites, mas sim em dados que você viu que efetivamente trouxe um resultado. E depois, repita. Imediatamente, realize outro teste. Então, você vai repetindo. Você faz isso virar um ciclo de fato. Vai repetindo isso até você ter um modelo mais próximo do ideal e do satisfatório possível. Realize novos testes. Não pare naquele, porque às vezes você encontra outro que se satisfaz ainda mais o seu objetivo. Mas, professora, como assim realizar testes? Eu não entendo muito bem essa parte de testes, porque como assim teste? Eu vou ter que contratar pessoas para isso? Como que eu sei o que o meu cliente quer? Como que eu sei que aquilo efetivamente está se tornando conversão ou não? E aí que entram testes que são conhecidos pelas empresas, pelas startups, para que a gente saiba de fato aonde estão os atritos. O que a gente consegue melhorar ali para reduzir esse atrito e tornar cada vez mais visitas em conversões. Dá uma olhada nessa imagem comigo. Peço que você analise esta imagem. A gente tem a imagem A, aqui, e aqui a gente tem a imagem B. Analise, compare uma com a outra, anota aí com você o que você encontrou de diferente nessas imagens. Pense um pouco sobre isso, na volta a gente já comenta. Analisou essa imagem? Comparou a figura A com a figura B? Então vamos lá analisar junto agora para ver o que você encontrou nessa imagem. O que a gente percebe? Se a gente olhar bem, isso aqui pode ser um website, pode ser o A e o B, eles podem ser prints, né? Então aquelas fotos instantâneas que a gente tira de uma página da internet, ou lá, pensa na sua startup, que você tem uma página, e aí você faz um print dela de duas formas, ou você coloca duas páginas funcionando simultaneamente e vê a diferença entre elas. Pense que aqui pode ser a sua startup, e aí você tem aqui menu ou título, você tem aqui duas linhas que falam algumas informações. Aqui você tem uma imagem, pensa que pode ser o produto que você está vendendo ou um conteúdo que você está colocando a partir do seu marketing de conteúdo. E aqui algumas informações, começa aqui do lado direito e depois vai indo para o meio até finalizar. Claro que a gente pode ter muito mais coisa nessa página, né? Mas aqui é um exemplo para a gente entender o que seria o teste AB.
A figura B, nesse caso, o que ela traz? Ela traz aqui o título em uma barra só. Então, vamos pensar aqui que tem um título, a figura do lado direito, algo começando aqui pelo o nosso lado esquerdo, né? A pessoa que está olhando ao lado esquerdo da pessoa, mas daí é o lado direito na página, e as informações aqui ao longo da página. A gente já vê que tem algumas diferenças, então as figuras estão em outros lados, o título foi em um lugar, ele está em duas linhas, no outro ele está em uma linha só, ou de repente isso aqui pode ser um menu. E as informações que começam no lado direito da página e depois vai até o final, enfim, a gente encontra algumas diferenças. O que o teste AB ele visa fazer com a gente? Lembra no slide anterior que a gente fala da redução de atrito? A redução do atrito, ou seja, aquilo que está impossibilitando as nossas conversões, ele se resolve com alguns métodos, que a gente chama de métodos heurísticos, ou seja, para entender de certa forma por que daquilo não está se transformando em uma conversão, um lead, por que aquele cliente ele não está agindo da forma como eu esperava no meu site. Será que tem algo errado no meu site? E aí o que acontece? A gente vem como uma forma de reduzir esse atrito, aplicando testes e vendo aquilo que funciona. E um dos testes mais aplicados é esse teste aí, o teste AB. Basicamente, ele vai colocar para 50% de um público que você escolhe, uma página A, ou, por exemplo, o seu site no formato A e outros 50% no formato B. Ok, e aí o que ele vai fazer? Ele vai determinar um período para fazer aquela análise. Será que o fato do meu título estar em duas páginas, do meu conteúdo estar à esquerda ou estar à direita, ou de eu ter lá o botão comprar embaixo, o botão comprar em cima, influencia na minha taxa de conversão? Ou seja, será que um site que está de uma forma, ele vai ter mais visita e menos conversão? Ou o outro vai ter o mesmo tanto de visitas e muito mais conversão? Ele vai ver que um layout vai chamar mais a atenção desse usuário do que um outro layout. Tá? E é aí que está a grande diferença. A gente faz esse teste, então testa a hipótese lá para ver se aquilo de fato está ocorrendo e depois analisa. Então eu vou pegar esse percentual do que virou conversão e ver se de fato as mudanças que eu fiz está tendo resultado. Tá? Mas o que acontece? Eu tenho que mudar todo o site? Não, isso não é preciso. Aqui foi um exemplo fictício, então algo só para você entender o teste. O que na verdade as pessoas fazem é o seguinte, elas mudam pequenas coisas. Então eu tenho lá o botão de comprar na cor verde e o botão de comprar na cor laranja. E isso muitas vezes faz as pessoas comprarem mais. Uma coisa que tem acontecido nas empresas é o quê? Quando você tem o símbolo de cadeado lá na parte onde você compra. Não tem muita explicação, mas de repente isso pode trazer mais credibilidade. Mas também não quer dizer que se é bom para uma empresa, para uma startup, vai ser bom para a sua, tá? Então, você precisa entender teu público, entender aonde você está atuando para ver se de fato aquela hipótese deve ser testada e validada. Tá certo? Então, a gente tem pequenas mudanças e aí faz a análise disso. Continuando, olha comigo lá. Por isso que quando a gente faz o teste AB, a gente precisa pensar que a gente está refinando a nossa estratégia, visando então aumentar, por exemplo, a nossa taxa de conversão de uma maneira eficiente. Aonde eu faço dois testes, o A e o B, mudando apenas uma variável. O botão comprar, o lugar do menu, a gente percebe que muitas vezes, e até o Google entendeu isso, que as informações que quando a gente faz uma pesquisa, que fica do lado direito de quem está olhando, mas do lado esquerdo da tela, as pessoas prestam mais atenção. E aí, será que no teu site isso acontece da mesma forma? Então você faz esse teste, onde você consegue fazer dois testes, mudando apenas uma variável. E aí você analisa qual deles trouxe melhores resultados para você.
tá? Então isso vai demandar o quê? Análise, que você olhe e veja de fato o resultado daquilo. Tá? Então, a gente tem também A, B, mas a gente também consegue ter pessoas que fazem esses testes com mais tipos de páginas. E aí vai depender do que você pretende atingir, qual é a sua estratégia. Tá, mas será que tem outras ferramentas que eu consigo analisar qual é o comportamento desse meu possível cliente dentro da minha página? Se a gente olhar para esse teste AB no mundo físico, então ali no mundo offline, o que a gente tem? A gente tem alguns exemplos até mais antigos de pessoas que fizeram estudos em academia. Por exemplo, elas perceberam que lugar onde as pessoas se exercitam, algumas cores são melhores do que outras. Da mesma forma como você ter cores específicas num lugar onde vende comida, estimula muito mais o apetite do que outras. Isso, a gente está vendo muito mais o ambiente digital, o ambiente online, porque a gente não tem como fugir disso. E é importante que as empresas saibam usá-lo. Mas é importante saber que isso também influencia, da mesma forma que o layout do seu negócio influencia quando você já tem um negócio numa sede, ou até mesmo quando você entra em algum lugar, algo te chama muito mais a atenção, no mundo digital também acontece da mesma forma. Ok? Então, só para você entender que isso acontece e tudo que a gente fala aqui pode acontecer das duas formas. No mundo físico, por exemplo, você põe lá uma vitrine numa loja, lá numa empresa. A vitrine, ela chama a atenção também dessa pessoa. Será que essa vitrine está convertendo você em pessoas, em clientes que estão entrando na sua loja? Está chamando a atenção? E aí a gente tem diversas estratégias, tanto para o ambiente online quanto para o ambiente offline. O legal da gente pensar mais no ambiente digital é porque a gente está olhando muito para a startup, então elas usam muito a questão tecnológica para isso. Né? Então, a startup ela está muito mais dentro da atualidade, conectada, ela entende esse novo perfil do consumidor e trabalha em relação a isso, tá certo? Mas, professora, eu tenho mais ferramentas que me auxiliam, por exemplo, para entender como que o meu potencial cliente se comporta quando ele está olhando o meu site? Será que a gente tem? Dá uma olhada lá no slide comigo. Enfim, mapas de calor ou heat map. Com quais elementos os usuários de um site ou um e-mail marketing, eles interagem mais? Pensa, quando você recebe um e-mail marketing, você acha que aquilo chega lá na sua caixa de entrada? Então, alguma empresa vai lá e manda para você um e-mail marketing porque sabe que você gosta de determinado produto e ela tenta chamar a sua atenção, né? E aí, será que eles conseguem avaliar o que eu faço lá dentro do meu e-mail? Isso também é possível através de uma técnica que a gente chama de mapas de calor, né, que é o heat map. Quanto mais quente for a cor da área no mapa, mais interações existem. Tá? Então, se é um mapa de calor, igual quando a gente vê aquelas câmeras especiais que identificam áreas mais quentes ou áreas mais frias, quando a gente está filmando pessoas ou lugares, é a mesma coisa no ambiente digital. Quanto mais quente estiver, significa que mais pessoas estão ali interagindo. E quanto mais frio, significa que menos interações estão existindo. Como que isso acontece na prática? Olhando então isso. Olha essa imagem, a gente tem aqui um site que é monitorado por uma ferramenta que cuida de mapas de calor e ele está identificando que nessas áreas eu tenho áreas mais quentes, ou seja, tem mais interação de pessoas aqui. E aqui, por exemplo, eu já tenho áreas mais frias, onde tem menos interação. Se você olha a sua página de fato e vê o que você encontra nesses locais, você identifica onde as pessoas estão indo mais no seu site. Mas que tipo de interação eu estou considerando? Eu posso considerar para uma análise de mapa de calor a quantidade de cliques ou o local aonde as pessoas clicam, o próprio movimento do mouse, então para onde as pessoas estão indo, a rolagem da página, ou seja, será que eu estou descendo a página e vendo mais conteúdo? Será que é porque aquilo me chamou a atenção? Ou ainda, tem empresas que conseguem trabalhar com os olhares
através de um ponto de fixação, que aí trabalha mais com essa realidade, onde você vê o movimento dos olhos, e aí são coisas mais amplas, né, mais tecnológicas, que são usadas até por muitas empresas. Quando a gente olha o mapa de calor, a diferença do que a gente viu até agora é que ele é mais qualitativo, né? Porque você consegue deduzir mais coisas dali por conta da própria ação das pessoas, e não simplesmente por uma taxa. E é por isso que é legal, porque ele entra nessa questão qualitativa e vê que o que você tem de dado quantitativo, quando ele é unido de coisas qualitativas, isso te dá uma bagagem muito maior para análise. Ainda, a análise de um mapa de calor para saber aonde as pessoas estão interagindo no seu website, por exemplo, ou no seu e-mail marketing, te gera insights. Então, te desperta para, nossa, mas será que se eu mudar isso, então isso não vai melhorar? Porque se elas estão interagindo mais aqui, eu tenho que colocar coisas que chamam mais atenção aqui. Ou, se elas estão interagindo menos nessa região, será que é porque aqui não tem algo que está dispersando essa pessoa? É algo que não está servindo de nada e fazendo ela fugir de coisas que realmente me importam no meu site? E lembre-se, o mapa de calor, ele serve para lembrar a gente sempre de que aquilo que parece bom para você, nem sempre é bom para o usuário, tá? Então, se você monta um site e acha que aquilo está perfeito e não faz essa análise e vê que muitas vezes seu site não está rendendo aquilo que você esperava, isso está dizendo o quê? Que você muitas vezes não olhou para o seu consumidor, você não olhou para esse usuário, a pessoa que vai estar lá entrando no seu site. Quer um exemplo bem básico? Você já entrou num site lá na sua casa, no seu computador, acessou um site e viu lá que lá tinha tais produtos, que você encontrava dentro de uma categoria lá um tipo de produto específico, que você lembra mais ou menos o caminho que você fez até chegar naquele produto, e aí você sai de casa. Quando você chega lá no seu trabalho, você olha e fala, nossa, mas eu preciso ver aquele produto de novo, será que vale a pena? Quem sabe eu vou numa loja ver se tem esse produto para eu realmente ver se é aquilo mesmo que eu quero. Aí você vai, às vezes não está com o computador ali, vai pegar teu celular, seu smartphone, e vai lá e coloca, eu entrei nesse site, estou procurando esse produto, nossa, mas cadê aquele menu que estava aqui? Ou então, o menu, ele não se adapta ao tamanho do seu smartphone. Ele não se adapta nem ao tamanho de um tablet, que dirá do seu smartphone. Ou seja, aquele site, ele não foi pensado para o tipo de consumidor que a pessoa tem, então que a empresa tem. Essa startup, por exemplo, quando criou um aplicativo, ela considerou que o seu maior cliente estaria lá com usuários de iPhone. Então, as pessoas têm iPhone, eu vou lá e coloco na App Store para ela baixar aquilo, e aí ela já vai ter o meu aplicativo e está tudo certo. Mas e daí? Será que pessoas que têm Android e outras tecnologias, outros smartphones, sistemas operacionais também não se interessariam por aquilo? E isso faltou o quê? Faltou olhar para o público-alvo, faltou olhar para esse mercado de atuação, fazer essa análise, tá? E muitas vezes as empresas até percebem isso e vão, a partir do retorno desses usuários, dos feedbacks, tentando se atualizar. E isso é muito importante, tá? É testar, validar ou não, tentar refazer e cada vez ir buscando melhores opções. Tá? Então, o mapa de calor, ele ajuda, e existem ferramentas também que vai fazer esse cruzamento. Tá? Elas fazem o cruzamento da pessoa ter ido aqui, clicado aqui, convertido em leads. Isso tudo é possível, então vale do seu conhecimento, da sua vontade de buscar e ver aquilo que melhor se aplica, tá certo? Então, vamos entender agora tudo isso que a gente trabalhou de uma forma que é olhar para o nosso usuário. Se a gente cria uma startup visando a dor desse usuário, a gente de fato precisa olhar para ele, tá certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o UI Design, ou seja, a interface do usuário, o design da interface do usuário. Eu vou falar da interface e da experiência, que ainda que elas andem junto, elas são diferentes, tá? O que é o UI Design? É o meio pelo qual uma pessoa interage e controla um dispositivo, um software ou um aplicativo.
Tá? Então é como ela vai mexer ali naquele site ou em algo que você tem lá relacionado à sua startup. Esse controle, ele pode ser feito por meio de botões, de menus ou qualquer elemento que forneça uma interação entre o dispositivo e o usuário. Quando eu penso no UI Design, eu estou pensando no modo como o meu usuário de fato vai alcançar a experiência. Ou seja, além dele conseguir mexer, interagir na plataforma, no dispositivo, ele vai ter uma experiência e de preferência que seja uma experiência amigável. Tá? Então aqui eu estou pensando na minha interface. Vamos adiante. Eu tenho agora a UX Design ou a experiência do usuário. A experiência do usuário ela é diferente da interface do usuário. Porque quando eu falo da experiência em si, eu estou falando de fato da relação de uma pessoa, né, de um indivíduo, com um produto ou serviço ou aplicativo. É de fato aquela relação que existe e não só se ele acessa, né, como ele, que ele percorre ali aquela plataforma. Está relacionada de fato a tudo que interfere na utilização. Então, se você tem boas experiências, aquilo não vai interferir tanto na utilização do produto ou do serviço lançado. Mas se você tem uma má experiência, isso com certeza vai interferir, vai fazer essa pessoa muitas vezes fechar lá o site e não querer mexer mais, como o caso que eu apresentei agora dos menus. Então, o UI é a interação entre a interface e o usuário. Já o UX é como essas interações trabalharão o lado emocional do usuário e a sua experiência com o sistema. Veja que aqui eu estou partindo para um lado muito mais subjetivo, né? Então eu estou procurando saber o que de fato o meu usuário, o meu consumidor está sentindo ao mexer na minha plataforma, tá? E aí tem algumas perguntas que eu quero fazer para você. Dá uma olhada lá comigo no slide. Você se lembra de boas experiências que você teve aqui no ambiente offline? Então, aqui no mundo físico, você se lembra? E aqui no ambiente online? A gente está se comunicando através da internet também. Você se lembra de boas experiências? Agora, você se lembra de alguma experiência que tenha sido ruim para você? Se sim, por que ela foi ruim? Pare para pensar na experiência que você teve, nas experiências que você teve comprando um produto, indo a uma loja, enfim. Quando a gente parte para esse lado da experiência, a gente tem que olhar para o emocional. Tá? Então, a experiência, quando a experiência é boa, você lembra da empresa, você gosta, você indica. Quando a experiência é ruim, você já não faz isso. Tanto no mundo físico, quanto no mundo virtual. Tá? Para dar um exemplo bem básico, vamos pensar nos táxis. Antigamente, quando a gente ainda não tinha aplicativos de táxis, você corria muito mais o risco de passar por más experiências. Por exemplo, você chamava um táxi, tinha que ficar lá esperando para o táxi passar na rua, ou às vezes até fazer a ligação, coisa que a gente muitas vezes não depende mais hoje. Aí você corria o risco de fazer uma viagem que daria um preço muito maior do que você tinha para pagar, do que você tinha no bolso. Não sabe se aquele trajeto que o taxista está fazendo é o melhor trajeto. Tudo isso influencia até para você ter uma má experiência. Mas aí a gente vê uma startup que surgiu e revolucionou esse mercado e até outras startups que foram mexer com o próprio táxi. Então a gente tem a 99 Táxis, a gente tem inclusive o Uber, né? A Uber, que é uma empresa, uma startup que revolucionou a nossa forma de andar, de se locomover. O que a startup Uber faz? Ela te proporciona boas experiências. Então, você consegue saber aonde está o carro enquanto você está solicitando, você sabe quanto vai dar a sua viagem, você sabe que carro que é o nome da pessoa, você consegue ver se ele está fazendo o melhor trajeto, você tem ali à sua disposição água, bala, um ar-condicionado, ou seja, um melhor conforto. Você até opta por várias categorias de carros que te atendam de uma melhor forma. Ou seja, a Uber proporciona uma melhor experiência para o usuário dela.
tá? É aí que que a marca acaba agregando valor. Ela passa para você, ela te entrega valor. E é aí que você valoriza ela, você gosta da marca, você indica, tá? Tudo isso contempla a experiência do usuário. Entretanto, a gente viu a interface e a experiência. Pensando num restaurante, a interface basicamente é quando você recebe o prato, você tem lá os alimentos, eles estão bem dispostos, você sabe como que é tranquilo para você pegar aquele alimento, você tem o talher adequado, o tipo de prato adequado, você tem ali as outras ferramentas de apoio, um guardanapo, o copo, às vezes tem a taça do vinho, para que você tenha uma refeição que seja satisfatória, uma boa usabilidade. Então você consegue acessar, você consegue usar tudo isso de uma forma satisfatória. É a interface. O que é a experiência? A experiência é se você chegou bem àquele local, se você foi bem atendido, se o lugar é legal, se a comida é boa, se ela tem texturas boas, que ficam boas na sua boca. Então você sai dali realizado, porque você às vezes gastou até muito dinheiro, mas você se sentiu feliz, satisfeito. Tá? Então a gente vê a diferença de uma interface e de uma experiência. Ainda que sejam diferentes, juntas elas trabalham para proporcionar essa melhor experiência para o usuário. Tá? Até quando você não se irrita, quando entra num site e ele funciona perfeitamente, você volta porque você gosta do jeito daquele site, da forma como as informações estão ali dispostas. Tá certo? Vamos continuar então, dá uma olhada comigo no slide. Então a gente tem aqui a UX, que é a experiência do usuário, a Experience User, e a UX Designer. Só para lembrar que esse UX Designer, que é o designer que pensa na experiência do usuário, surgiu na década de 1990 pelo Don Norman. Tá? Ele trabalhava na Apple e quis criar uma profissão que efetivamente mostrava aquilo que ele fazia, que é de proporcionar essa melhor experiência para o usuário. Quando a gente pensa na experiência do usuário, a gente tem que partir da premissa o seguinte, que o produto precisa ser bom para o cliente, mas também que ele seja sustentável para o negócio, para que eu consiga mantê-lo, para poder manter o meu cliente, mas também manter o meu negócio. Por isso que o ponto de encontro, sempre o ponto-chave da experiência do usuário, é que atenda a necessidade do usuário e a necessidade do meu negócio. É aí que eu tenho que pensar na minha experiência do usuário. Por isso, comece sempre se perguntando essas coisas e buscando respondê-las. E aí a gente tem o 5W2H, que a gente pode falar, que é uma ferramenta para que a gente responda algumas coisas para a nossa empresa. Lembra? Você precisa saber fazer as perguntas certas e saber o que elas vão te dar de resposta. A gente viu isso lá no início. Então, a gente tem aqui do inglês, né? Quando, quem, o que, onde, por quê e quanto. Quanto, ele vem de quanto você vai gastar, enfim, tudo isso que a gente conhece para poder ter uma resposta satisfatória. Então, eu tenho o como e o quanto, né? De que forma eu vou fazer isso e quanto eu vou gastar. Por isso que a gente tem aqui dois Hs, que é o how e o how much. E aí, os demais W que vão responder. Mas quando eu vou fazer isso? Para quem eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Aonde eu vou fazer isso? Você precisa se responder essas perguntas para que você tenha em mente como você vai criar a experiência do seu usuário. E na sequência, o que a gente identifica? Que a experiência do usuário precisa compor um ciclo virtuoso. Virtuoso porque ele é bom, porque se fosse ruim seria vicioso, algo que não traz bons resultados. Por isso é importante que você faça a pesquisa, saiba, entenda a dor do seu usuário. Depois explore, transforme essas ideias em protótipos. Lembra do MPV, que a gente viu no tema 1, né? Que é aquele mínimo produto viável, algo que já atenda para que você comece a fazer os seus testes.
Validado isso, você começa a sua fase de criação. Então, você elabora o design, que é a interface, para que a pessoa que faça a utilização dessa interface, tenha uma melhor experiência, que efetivamente traga o retorno da informação, quando ela tenta fazer algo e aquilo de fato retorna para ela de uma forma satisfatória. E por fim, mas não o fim do jeito que a gente costuma pensar, que depois daquilo acabou, é a análise. Por isso que é um ciclo vicioso. Uma colaboração de equipes, de funções diferentes, de conhecimentos diferentes, de métricas diferentes, né, tanto qualitativa quanto quantitativa, de dados estruturados, de dados que não estão estruturados, mas que tudo junto traz para você dados e informações para que você tenha, então, boas coisas, ou seja, boas coisas para você se guiar, para que você saiba analisá-las e utilizá-las a seu favor. Lembre-se, né, na startup, não deu certo? Testa, né, o nosso Growth Hacking, testa, vê o que dá certo, o que não deu certo, não descarta, porque isso vai te ajudar depois. Enfim, tudo isso é importante. A experiência do usuário, ela serve para a gente fechar todo esse nosso conteúdo das estratégias de marketing. Por quê? Você precisa partir de dados e informações, utilizar isso tudo isso a seu favor. Com isso, você faz uma análise, porque você investe, então você precisa de monitoramento, e na sequência você vê, então, como você vai atender melhor esse seu potencial cliente, para converter ele de fato em um cliente para você, né? Então você vai fazer a sua estratégia de marketing que seja satisfatória, lembre-se, seja satisfatória para o negócio, mas também para o cliente, afinal você está tentando curar a dor dele, encontrar ali algo que você consegue atuar e efetivamente obter sucesso. Tá certo? Agradeço muito a sua atenção, aproveite as nossas palestras, os nossos talk shows, que eles serão de grande valia para a sua carreira, não importa a área em que você atua. Tá certo? Até uma próxima, muito sucesso, tudo de bom!